Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, o pessoal vai entrando aí. Bom dia aí o pessoal que entrou já. Deus possa abençoar a cada um de vocês. A gente já vai começar, tá? Vamos orar? Vamos orar? Vamos pedir a direção de Deus sobre as nossas vidas, para que nós possamos estar sendo alimentados nessa manhã de domingo, manhã de sol, né? Dia convidativo para estar na praia, para estar na piscina, para fazer qualquer coisa e principalmente para estar diante de Deus. Mas hoje, infelizmente, nós estamos em casa, em quarentena e diante de Deus, né? Isso que é o mais importante. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por nós estarmos mais nesta manhã, mais um dia, ó Pai, que nós estamos para adorar ao Senhor e para aprender mais da Tua Palavra. E neste momento nós queremos colocar todas essas vidas, ó Pai, nas Tuas mãos, dizer que Tu és maravilhoso, Tu és o Deus eterno. A Ti, ó Pai, nós rendemos toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Nós queremos, ó Pai, aprender com a Tua Palavra, aprender com o Senhor nesta manhã, e que tudo que venha a ser feito, ó Pai, seja para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos guardando, que o Senhor possa estar colocando as palavras em minha boca, Senhor, que tudo, ó Pai, seja conforme a Tua vontade, possa servir de alimento para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus possa continuar nos abençoando, né? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Nós vamos ler do verso 28 ao verso 32. Mateus 21 é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 21, do verso 28 ao verso 32, vai falar sobre a parábola dos dois filhos. Não é do filho pródigo, né? Mas é dos dois filhos. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre sobre a obediência à vontade de Deus. Mas eu
lendo, estudando ontem sobre essa lição, a gente intitulou um pouquinho diferente também e acrescentou, além dessa temática que o autor da lição ele coloca, eu coloquei e vi sobre uma esfera um pouquinho diferente, além da obediência à vontade de Deus, uma mudança de atitude, né, que nós precisamos ter a cada dia. E a palavra de Deus vai nos dizer assim: e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E eles disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste, não creram, não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste, afinal, para acreditardes nele. Amém? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a obediência à vontade de Deus, a parábola dos 2 filhos. E, a grosso modo, pode-se dizer que a humanidade ela é representada por 2 grupos. 2 grupos que nós vemos, 2 grupos de pessoas identificados nessa parábola dos 2 filhos. E essa não é a única parábola em que Jesus fez essa importante diferenciação. Nós vemos também na parábola do joio e do trigo, das 10 virgens, dos 2 devedores, e enquanto-se referências aos que pertencem a Deus e fazem a sua vontade, e os que desprezam a Deus e aos seus planos. Mas nem sempre é fácil compreender a vontade de Deus nas mínimas condições da vida, ou nas mínimas decisões da vida. Mais difícil é aceitá-las como parte da vida. Até porque muitos descobrem a vontade de Deus, mas não querem aceitá-la, né? E por isso há muita gente inconformada, há muita gente insatisfeita e até revoltada com o que Deus faz, entendeu? E não basta conhecer a vontade de Deus, é preciso aceitá-la e é preciso cumpri-la. E a parábola dos 2 filhos, ela traz a parábola dos 2 filhos desiguais, né, que são pessoas totalmente diferentes, faz uma aplicação valiosa e necessária a respeito de atitudes relativas à vontade de Deus, né? E eu queria trazer 5 pontos a princípio, né, de forma bem rápida, para depois a gente entrar nos pontos inerentes à lição, em que o autor da lição ele vai nos trazer referente a essa aceitação ou não, a essa decisão ou não, em que nós vimos do versículo 28 ao versículo 32. O primeiro é que, como servo de Deus deve se sentir diante da vontade do Senhor. Fazer a vontade de Deus é algo penoso ou prazeroso para cada um de nós? Ele faz umas perguntas que nós precisamos ter uma relevância em relação a isso. O que aguarda aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas não vivem de acordo com a vontade do Senhor? Você conhece pessoas nessas condições, né? Como Jesus classifica aqueles que lhe obedecem? Aí eu quero te perguntar, você é amigo de Cristo? Como a Bíblia descreve a vontade de Deus? Como é possível experimentá-la? Qual é a motivação do cristão para uma vida fiel e dedicada? Você tem colocado esse ensino em prática? E aí, queridos, eu queria trazer algumas lições para as nossas vidas, no sentido de nós sabermos
o que realmente nós precisamos, como realmente nós precisamos obedecer a Deus e de que forma nós precisamos fazer essa mudança de atitude. Porque muitas vezes Deus nos pede para fazer certas coisas que nós não queremos fazer, né? E a parábola dos 2 filhos, ela vai trazer isso de forma bem tranquila e bem clara, né? O primeiro ponto é que fazer a vontade do Pai significa ir além das intenções. Na parábola, o primeiro filho, ao ser convocado para trabalhar na vinha de seu pai, e aí está no versículo 30, né? Dirigindo o seu segundo... não, está no versículo 28, a partir do versículo 28, que vos precede, parece. Um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. E aí no versículo 29 ele responde: sim, senhor, porém não foi. E nessa parábola, nesse início de parábola, o primeiro filho, ao ser convocado para trabalhar na vinha de seu pai, responde sim. Uma resposta cortês e uma resposta pretensiosa. Ele demonstra uma boa vontade de ir, mas ele não foi. E o que Jesus nos ensina em relação a isso? Jesus nos ensina que não basta boas intenções, não basta você ter boas intenções, é preciso ter atitudes que comprovam as palavras. Existe até um jargão que diz que de boas intenções o inferno está cheio, né? Existem pessoas de boas intenções, a gente chega para a pessoa e fala assim: faz isso, aí a pessoa fala assim: não, vou fazer, mas ao mesmo tempo ele diz assim, na consciência dele, ele não quer fazer e não faz, e aí depois dá uma desculpa qualquer, que não pôde fazer por isso, por aquilo, ou que simplesmente não teve a intenção de não fazer, mas não deu tempo, né? E o mestre nos ensina isso, que não basta boas intenções, e é preciso ter atitude, né? Se você se comprometeu, o que ele está querendo dizer aqui é isso: se você se comprometeu com palavras, cumpra a sua palavra. Aqueles religiosos que abordaram a Jesus, eles viviam uma vida religiosa bastante rígida, ou seja, eram os sacerdotes, né? Aquelas pessoas que viviam no templo, porém não aceitavam os propósitos de Deus. Eram bons teóricos, mas eles falhavam na prática, ou seja, sabia tudo de leis, mas falhavam na prática. Lembra que eu falei sobre, semana passada agora, eu falei sobre o jovem rico, né? E o jovem rico falou: olha, tudo isso eu tenho, né, assistido, eu tenho cumprido todos os mandamentos, mas Jesus falou: falta uma coisa, falta você tirar do seu coração aquilo que você está apegado, né? Que era a fortuna que ele tinha, que eram os bens que ele tinha. Ele dava mais amor aos bens do que a própria salvação. E os sacerdotes, aquelas pessoas que rodeavam Jesus a todo instante, tentando pegar Jesus de alguma forma no calcanhar, né? Como a cobra pega, eles simplesmente viviam uma vida de aparência, né? Eles não aceitavam os propósitos de Deus. Eram bons teóricos, mas eles falhavam na prática, né? Na hora de dividir o pão, eles não queriam dividir o pão. Na hora de fazer o bem, eles não queriam fazer o bem. Eles só falavam que Deus ia castigar se não fizesse, que Deus ia fazer assim se não fizesse, e não aceitavam realmente esse propósito de Deus e falhavam na sua prática. Não se pode prometer, né, aquilo que não será cumprido, pois isso é incoerência. Você não promete. O que você promete, você precisa cumprir. Você não pode prometer aquilo que simplesmente você não vai cumprir, porque você vai estar incoerente, você vai estar sendo colocado como uma pessoa que não tem palavra naquilo que você está fazendo, né, que está prometendo, né?
Imagina um pastor, né, um líder da igreja, um líder dentro do trabalho, ele chegar para você e prometer, olha, eu te prometo isso, 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 aí chega na hora H, o camarada simplesmente não cumpre nada daquilo, ou simplesmente diz para você assim, olha, eu não te prometi nada. Eu venho de um ensinamento de uma pessoa, né, que é meu pai, onde a palavra vale mais do que qualquer coisa, né? Se você promete, se você dá a sua palavra, mesmo que você esteja ficando no prejuízo, você tem que cumprir a sua palavra, porque isso agrada ao coração de Deus, né? E isso faz com que você se sinta melhor, porque você não vai passar de uma pessoa que simplesmente fala e não cumpre aquilo que falou. Porque falar é fácil, queridos. O fazer que é difícil, né? Falar, todo mundo fala, eu faço melhor, eu faço aquilo, eu faço isso, né? Se fosse eu, faria melhor, se fosse eu, não agiria dessa forma. Mas se coloca na posição de outra pessoa, né? Às vezes a gente critica muito algumas autoridades que nós temos, e a gente estava conversando até isso no grupo da empresa essa semana. Às vezes a gente entende, a gente às vezes não fica satisfeito com certas atitudes que alguns políticos tomam no nosso país, mas a gente tem que se colocar na posição também, muitas vezes, do governante. Imagina você governar, por exemplo, o Bolsonaro governar um país inteiro e ter que tomar atitudes que não são nem favoráveis para um nem para outros, mas favoráveis para todos, né? É muito difícil. É claro que todos erram, né? Mas a gente tem que orar por eles, porque às vezes as pessoas chegam, mas se fosse eu, um comentarista chega, se fosse eu faria isso, se fosse eu faria aquilo, né? Eu lembro que há muito tempo atrás, nos anos 90, alguns comentaristas, né, de futebol, eles chegavam e falavam assim, não, porque a estratégia está errada, não, porque as coisas não funcionam dessa forma, se fosse eu faria assim, assim, se fosse eu faria assim, assim. Aí um desses comentaristas foi para treinar o time, não vou falar aqui o time, né, mas foi para treinar o time, e chegou lá, viu que a realidade era totalmente diferente, que as coisas não funcionavam de acordo com o que ele achava e via, né, porque ver de cima e ver de fora é muito mais fácil, né? Por isso que falar é fácil, mas fazer é totalmente difícil. É por isso que tem muita gente que diz, faça o que eu digo e não o que eu faço, né? Porque é complicado viver essa vida, muitas vezes, da pessoa que não cumpre aquilo que simplesmente acha que vai cumprir, né? Mas essa atitude incoerente, ela não pode existir na vida cristã. Nós cristãos, nós temos que ter uma atitude totalmente diferente. Por isso que eu falei sobre a mudança de atitude, né? Prometer algo a Deus e não cumprir é uma afronta a Deus. E lá em Eclesiastes 5, a partir do verso 4, ele vai dizer assim, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras, né? Se você acha que vai fazer algum voto a Deus, se você acha que vai fazer alguma promessa a Deus e não vai cumprir essa promessa, não faça. É melhor não fazer, para que você não seja pego numa situação muito complicada e que Deus comece a cobrar de você aquilo que você prometeu e você não vai cumprir. E na igreja há muita gente assim, que assume compromissos, mas às vezes acaba não cumprindo o que prometeu. Fazer a vontade do Pai é mais do que apenas ter boas intenções, né? Então essa primeira lição que nós vemos hoje é que fazer a vontade do Pai significa ir além das intenções. Você tem que ir além
das suas intenções. A segunda lição que nós vemos hoje é que fazer a vontade do Pai significa aceitar os seus propósitos. E aceitar o propósito de Deus é algo maravilhoso, né? Aceitar o propósito de Deus, eu digo por experiência própria, é você abandonar todos os seus sonhos e todas as suas intenções e todos os seus projetos. Eu, quando aceitei os propósitos de Deus na minha vida, eu tive que abandonar muitos projetos, muita coisa, muita viagem, para um propósito maior que é de Deus. Mas Deus é o Senhor absoluto que tem todas as coisas em suas poderosas mãos. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele tem propósitos sublimes, ao elaborar os seus planos. E não é de competência humana questionar os propósitos divinos. Nós não podemos, assim, não é da nossa competência chegar para Deus e falar assim: mas eu quero negociar com o Senhor, eu quero fazer um acordo com o Senhor. Se eu fizer isso, o Senhor me dá aquilo. Não, Deus não tem acordo, Deus tem um propósito na sua vida, e Ele vai cumprir esse propósito conforme a vontade dEle, no tempo dEle, na hora que Ele quiser. E na parábola, os filhos, mesmo sendo diferentes, não discutem a validade de trabalhar na vinha. Em outras ocasiões, muitas pessoas estariam discutindo com o pai: mas eu vou trabalhar na vinha, eu vou trabalhar, mas fulano disse que não vai trabalhar, o outro que disse que ia trabalhar, mas o outro disse que não vai trabalhar, mas eu só vou se ele for. Não discutiram, simplesmente foram enfáticos, um disse que não e outro disse que sim. O que disse que sim não foi, o que disse que não foi, totalmente contrário. Porém, só fez a vontade do Pai o filho que se dispôs a integrar o plano dele. Qual era o plano do Pai? Era adiantar a situação na questão da vinha, ou seja, para produzir o vinho, que estava para ser colocado ali em descanso, para que ele depois fosse consumido, que é assim que é feito. Ele tomou consciência de que a sua atitude de negação significaria também a rejeição ao programa elaborado por seu pai, porque o seu pai precisava dele. Imagina 2 filhos em casa, marmanjos, sem fazer nada, não varre uma casa, não capina um quintal, não lava um quintal, não faz nada, simplesmente está no bom e do melhor do pai. Eu costumo dizer que mente vazia é a oficina do capeta, oficina do diabo. Nós precisamos encher a nossa mente de Cristo. Para que a nossa mente seja enchida de Cristo, nós precisamos mergulhar na palavra todos os dias e ter essa intimidade que nós estamos pregando tanto, que nós precisamos ter essa intimidade com o Pai, e viver os propósitos do Pai e do Pai maior que é Deus. Nós precisamos entender quais são esses propósitos de Deus para as nossas vidas. Então, o filho se dispôs a abraçar aquele programa como sendo o seu programa de vida. Quando você abraça o programa que Deus te dá, quando você abraça o programa que Ele te coloca na situação, você sente parte desse programa, você não se sente fora desse programa. E duvidar, questionar e até mesmo negar os propósitos de Deus são atitudes comuns neste mundo irracional e materialista, em que vivemos. E segundo a Bíblia, lá em Romanos 8, 28, a palavra de Deus vai dizer assim, Paulo fala à igreja de Roma: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Independente da situação que você vai estar passando dentro do projeto, porque não vai ser fácil, e muitas vezes as pessoas pensam assim: Deus vai estar à frente, vai estar um mar tranquilo, não vai ter problema, não vai ter tempestade, mas muitas vezes aparece lá umas pedras, muitas vezes aparece uma chuva traiçoeira, muitas vezes aparece algumas coisas que a gente precisa saber trabalhar com isso
e faz parte do projeto, da vontade de Deus, faz parte do propósito de Deus, o crescimento nesses momentos. Portanto, queridos, não compete ao homem discutir com Deus, mas obedecer e aceitar os propósitos divinos, né? A Bíblia, ela vai falar sobre algumas situações de algumas pessoas dentro da palavra de Deus, né? Lá no início do Antigo Testamento, sobre Moisés, né? Sobre Jeremias e sobre Jonas, né? Homens que apresentaram desculpas para não participar dos propósitos de Deus, mas depois tornaram-se um instrumento de bênção nas mãos de Deus, né? Quem não se lembra de Moisés, como chega diante de Deus, e Deus lá, naquela sarça ardente, a sarça que não se consumia, a árvore que não se consumia, e Deus chega para ele: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo, né? E ele chega para Moisés e fala: olha, tenho ouvido o clamor do meu povo. E ao mesmo tempo Deus quis dizer para ele assim: olha, eu vou atender o meu povo, e atendendo o meu povo, você será o porta-voz que vai tirar o meu povo da terra do Egito. E o que Moisés falou? Arruma outro. Eu não. Eu saí de lá. Eu sei como é que é aquilo lá. Eu sou gago. Aí começou a colocar uma porção de desculpa. Da mesma forma Jonas, né? Que Deus mandou ele ir para onde? Para Nínive. E ele foi para onde? Para Tarsis. E acabou dentro de um peixe, para que Deus pudesse falar com ele dentro de um grande peixe. Muita gente diz que é baleia, mas independente de qualquer coisa, um grande peixe sempre é um grande peixe. E ficar nas entranhas de um grande peixe e falar com Deus dentro dessas entranhas deve ser algo fantástico, que eu não quero passar, e provavelmente você também não, né? Mas são pessoas e homens que apresentaram desculpas para não participar do projeto de Deus e dos propósitos de Deus, e nem aceitar esses propósitos. Você está disposto a aceitar o propósito de Deus na sua vida? Se você está disposto a aceitar esse propósito, então segura, porque vem mais coisa por aí, ok? Então o primeiro propósito que nós vemos, a primeira lição para a nossa vida, nesta manhã, de obediência à vontade de Deus e de mudança de atitude, é que fazer a vontade do Pai significa ir além das intenções, né? Falar é fácil, fazer é que é difícil, né? O segundo ponto que nós vimos, que fazer a vontade do Pai significa aceitar os seus propósitos, e aceitar os propósitos de Deus é estar na vontade de Deus, independente das circunstâncias, independente dos problemas. Haja visto esses homens de Deus, Moisés, Jonas e Jeremias, né? Sabiam exatamente o que eles iriam passar, e não foi fácil no meio do caminho, né? E o terceiro ponto que eu quero trazer para os irmãos nesta manhã é que fazer a vontade do Pai significa pertencer ao reino, né? E aqui é o reino de Deus. Pertencer ao reino, eis a principal lição desse texto, né? E para surpresa daqueles inquiridores, daqueles sacerdotes, né, daquelas pessoas que tentavam pegar Jesus em alguma palavra, Jesus afirmou que publicanos e prostitutas os precediam no reino. Olha só como Jesus faz a comparação deles com pessoas que são totalmente alheias à sociedade daquela época. E por que Jesus afirma isso? Porque a afirmação de Jesus apresenta uma condição indispensável para a aceitação de sua autoridade e compreensão do significado dos seus feitos. E sabe-se que os publicanos eram impopulares, né? E em geral maus. No entanto, experiências como a de Zaqueu, maioral dos publicanos, exemplificaram a ousada afirmação de Jesus. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 19, a partir do verso 1. Lucas 19. Eu vou ler aqui numa versão, mas dá para você acompanhar, que vai falar sobre essa passagem de Zaqueu. 19
19, de 1 a 10. Olha só que interessante. A palavra de Deus nos diz assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar: este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. E aí nós vemos aqui a experiência que Zaqueu passa, exemplificaram a ousada afirmação de Jesus, né? Quando eles, de uma certa forma, começam a falar sobre por que Jesus foi comer na casa de Zaqueu, um homem que era renegado pela sociedade, um ladrão, né, que cobrava impostos absurdos, né? Parece até os dias de hoje os nossos impostos, né? Infelizmente, os impostos absurdos. E quando Zaqueu sobe nessa árvore, não era porque Zaqueu simplesmente queria ver Jesus, porque havia um propósito para que Jesus o avistasse, para que Jesus o visse e Jesus chegasse para ele e falasse: olha, desce depressa porque eu quero ficar na tua casa hoje. Porque Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece além daquilo que nós podemos imaginar. E quando se menciona muita coisa sobre isso, né, Jesus, e aí os homens daquela situação, eles começam a falar: olha, por que Jesus vai comer e vai se hospedar na casa de um pecador, na casa daquele homem que nos rouba, na casa daquele homem que é à margem da sociedade, que é impopular, que é uma pessoa não grata junto à nossa sociedade, junto ao nosso povo? Por que Jesus vai simplesmente se assentar com pecadores? Ele não tinha que se assentar junto com pessoas que são da mesma religião, que são da mesma crença? E aí Jesus faz uma afirmação, na palavra de Deus tem, e ele fala assim, que ele veio para os doentes e não para os sãos. Os doentes precisam de remédio. As pessoas que estão saudáveis, elas não precisam de remédio, elas precisam só se manter. Quando a gente afirma que Jesus veio para todos, Jesus não veio só para os judeus. Jesus também veio para os gentios. Jesus também veio para o mendigo. Jesus também veio para o publicano. Jesus também veio para as prostitutas. Jesus também veio para o homossexual. Jesus também veio para todas as pessoas que foram feitas pelo próprio Deus. E nós fazemos essa afirmação e essa condição indispensável, quando Jesus faz essa afirmação junto a essas pessoas, que compara eles aos publicanos e às meretrizes, é exatamente que, olha, vocês não aceitaram a palavra de João, mas eles aceitaram. Vocês não ouviram o que João estava falando, mas eles ouviram, né? E há o segundo ponto que eles trazem aqui também, que
o próprio Senhor traz aqui também, né, que fala sobre as meretrizes, ou seja, as prostitutas. Quando se menciona prostitutas, que eram parte da classe mais desprezada daqueles tempos, né, focalizam-se pessoas rejeitadas pela sociedade, mas que foram transformadas pela graça salvadora e aceitas como parte do reino. E aí o reino que a gente fala é o reino de Deus mesmo. Lá em Lucas 7, abra lá em Lucas 7, volta um pouquinho aí. Lucas 7, a partir do verso 36. Lucas 7, a partir do verso 36. Ele vai falar sobre essa situação da prostituta também. Ele vai dizer assim, Lucas 7, 36. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Olha só como é que são as coisas. Lembra que ele foi jantar na casa de um publicano e agora um fariseu, né, que era uma pessoa do templo. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50, mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: quem é esse homem que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Que coisa interessante, né? Jesus faz uma comparação aqui, porque naquela época, o que acontece? Quando você chegava na casa de alguém, né, o pessoal andava a pé, não tinha carro, né? O máximo que andava era de mulo, né? De mula, não sei, naquela época devia ter cavalo ainda já, mas de outras, maioria andava a pé, e Jesus andava a pé. E Jesus faz uma comparação aqui entre a atitude da mulher, que era prostituta, em que era à margem da sociedade, em que o fariseu, por si só, já arrazoava no seu coração e na sua mente sobre o que aquela mulher estava fazendo em relação a Jesus. E Jesus dá uma lição de moral naquele homem, dentro da palavra, e ele fala a partir do verso 44, sobre a atitude dela em relação a ele, em que ela fala: quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. A atitude correta daquele fariseu era o quê? Oferecer uma bacia de água para Jesus lavar os pés, né? E aquela mulher,
lavou os pés de Jesus com lágrimas. Aquele homem, o fariseu, não ofereceu uma toalha para que Jesus secasse os pés. Aquela mulher secou os pés de Jesus com os seus cabelos. Aquele fariseu não o beijou, que era costume da época. Aquela mulher simplesmente não parava de beijar os pés de Jesus desde que ele entrou. Aquele homem, o fariseu, não pôs azeite perfumado na cabeça de Jesus, que era costume também. Aquela mulher simplesmente derramou perfume precioso e caríssimo aos pés de Jesus. Aí Jesus vai falar no versículo 47, eu afirmo a você então que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Jesus diz para ele, olha, você precisa se consertar e você precisa ter uma mudança de atitude na tua vida. Não é simplesmente ter boas intenções, lembra? Não é simplesmente você achar que está fazendo o correto. Não é simplesmente você achar que simplesmente ter a consciência das leis vai ser o bastante para você. Você precisa ter a lei, mas você precisa ter o Espírito. Você precisa deixar que eu faça parte da tua vida e que você realmente abra o seu coração. E aí eu quero dizer para você, nesta manhã, né, dentro dessa lição, que publicanos e meretrizes, né, como diz lá Bruce, publicanos e meretrizes, porque a frase proverbialmente designada, tudo que era vil, repugnante à lei e ao sentimento do que é puro, respeitável, patriótico, dizer àqueles pretensiosos guardadores da lei que aqueles da escória moral da sociedade estavam mais perto do reino de Deus que eles, era dar-lhes um golpe mortal e insultá-los de modo imperdoável. Queridos, pertencer ao reino é a primeira motivação para se fazer a vontade do Pai. Em outras palavras, quem pertence ao reino sente-se impulsionado a cumprir sempre a vontade do Pai. É isso? E eu quero trazer para vocês o quarto e último ponto, só relembrando sobre os pontos anteriores que nós vimos. Fazer a vontade do Pai significa ir além das intenções. Fazer a vontade do Pai significa aceitar os seus propósitos. Fazer a vontade do Pai significa pertencer ao reino. E fazer a vontade do Pai significa assumir mudanças necessárias. Você precisa assumir mudanças muito necessárias na tua vida, né? E na parábola, o segundo filho inicialmente disse, eu não quero trabalhar na vinha, né? Isso está lá no verso 30. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas esse respondeu, não quero. E depois arrependido foi. Uma resposta áspera, uma resposta grosseira, mas posteriormente reconsiderou a sua resposta e foi trabalhar na vinha. Ele viu o propósito do Pai. Ele viu que de boas intenções não adiantaria nada. Ele viu que ele precisava fazer algo para ajudar o Pai e se sentir parte desse propósito. Por que ele mudou de posição? Porque ele compreendeu a necessidade de uma tomada de decisão favorável à convocação do Pai. Ele se arrependeu. E queridos, arrependimento autêntico implica em mudanças. Não adianta você se arrepender simplesmente de alguma coisa que você não vai ter mudança no seu caráter, na sua vida. Para fazer a vontade do Pai, a pessoa tem de tomar uma posição, uma mudança de posição, tem de experimentar uma mudança de propósito, de uma nova conduta, uma conduta de caráter, muitas vezes. E muita gente tem levado a vida cristã sem novidades, sem mudanças necessárias, né? Muitos têm se contentado com uma religião fria,
sem compromisso e sem responsabilidade. Né? Tem gente que entra na igreja simplesmente, eu vou mudar a minha vida e tal, vai lá, aceita Jesus, naquele momento ali, né? de choro, de aparente mudança, mas aí sai dali, passa-se o tempo, o primeiro amor ele vai se esfriando, porque não há um acúmulo de brasas, e aí automaticamente você simplesmente vai se esfriando, e aí volta às práticas anteriores, não tem mudança de atitude. Eu quero dizer para você, tem que ter mudança de atitude. Não adianta ter só boas intenções, você precisa de mudanças de atitude na sua vida, né? Arrependimento autêntico implica em mudanças, mudança de atitude, mudança de caráter, mudança de jeito, mudança de palavreado, né? Mudança no modo de falar, mudança total na sua vida, porque Deus quer fazer a mudança na sua vida. Muitos têm se contentado com uma religião muito fria, né? Tá tudo bom, tá tudo bem, uma religião sem compromisso, uma religião sem responsabilidade, e tem gente cristã dizendo não, né? E não bem grande, às grandes causas do reino, e lamentavelmente não tem demonstrado disposição para reconsiderar a sua posição e arrependendo-se, passando a fazer a vontade do Pai. Ou seja, diz não, e o não fica por isso mesmo, e não faz a vontade do Pai, se coloca à margem daquilo ali que está sendo feito, mas fala, né? E fazer a vontade do Pai, como obediência, requer assumir uma mudança necessária na sua vida. E segundo o texto, queridos, para se efetuar mudanças necessárias e fazer a vontade do Pai, também é preciso crer. E aí lá no versículo 32 ele vai falar isso, quando ele fala assim: porque João veio a vós, outros no caminho de justiça, e não acreditastes. Ou seja, eles precisavam crer, e não acreditaste neles, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Ou seja, eles acreditaram e vocês não. É preciso crer. E fé e arrependimento são atitudes que operam conjuntamente com o crer. Se você não crer, você não vai ter fé, você não vai ter arrependimento. Se você diz que tem fé e tem arrependimento, mas você não crê, você está mentindo para você mesmo, que simplesmente você não acredita. É a mesma coisa de você fazer uma oração para que a pessoa seja curada de alguma doença, né? Que ela seja liberta de algum pecado, que ela seja liberta de alguma entidade, e aí você não acredita que Deus pode fazer aquilo na sua vida. Você diz que tem fé, diz que se arrependeu dos seus pecados, mas você simplesmente não crê naquilo que Deus pode fazer através da sua oração, e Ele pode fazer, não você, mas através de você, né? Então, em primeiro lugar, nós precisamos crer. Por que precisamos crer? Porque nós não vemos Deus face a face, nós vemos Deus no âmbito espiritual. Nós sentimos Deus, nós sentimos Cristo, né? Jesus está vivo, Deus está vivo, sim, né? Nós sentimos Ele em nossa vida, nós sentimos Ele no nosso meio, fazendo as coisas por nós, e nós temos fé, e nós nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas atitudes, e fé e arrependimento, elas caminham junto com o crer, e operam conjuntamente com isso. Ter fé se distingue de cultivar crendices e superstições, assim como arrepender-se é mais do que simplesmente sentir remorso. Se arrepender é você colocar para fora aquilo que você está sentindo e pedir perdão real a Deus. E finalmente, queridos, para se efetuar mudanças necessárias,
é preciso também obedecer. E obedecer é melhor do que sacrificar. Não é isso? É melhor obedecer a seu pai, é melhor obedecer a sua mãe, é melhor obedecer aos seus líderes, é melhor obedecer ao seu patrão, do que sacrificar. Porque simplesmente é muito fácil você obedecer. Por mais que você esteja assim, eu não quero fazer, eu não concordo com isso, mas obedece. Porque a palavra de Deus nos diz, obedeça. Né? E é melhor obedecer aos propósitos de Deus e aquilo que Deus colocou na tua vida, do que simplesmente você achar que Deus não vai, que Deus vai parar a sua vida como parou de muitas pessoas, né? E só vai voltar a essas coisas andarem na sua vida quando você obedecer à vontade de Deus. A indisposição em obedecer implica em não aceitar a vontade de Deus. Por isso que o segundo filho, queridos, ele, diferentemente do primeiro, que ficou só nas boas intenções, né, que disse sim, eu vou, mas não foi, adotou uma mudança de atitude em sua postura. Né? Certamente isso exige uma submissão irrestrita e incondicional ao pedido do Pai. Nós precisamos todos os dias obedecer à vontade de Deus, mudar as nossas atitudes, fazer a vontade do Pai, que significa ir além das intenções, né? E ir além das intenções é dizer sim para o Pai, né? Não é simplesmente falar, porque falar é fácil, fazer que é difícil. E fazer a vontade do Pai significa também aceitar os seus propósitos. E aceitar os propósitos é independente do que vai acontecer com você ou não mais tarde, né, dentro do propósito de Deus. Né, haja vista aí os homens de Deus, né, lá do Antigo Testamento, do Novo Testamento também. Né, a gente vê muito a história de Paulo, quando aceitou o propósito de Deus, quando foi alçado por Jesus lá no deserto, e ele quis, né, andar com Jesus, andar com Deus todos os dias, e ele simplesmente sofreu por isso, né? Porque o próprio Jesus fala, olha, este é para mim um homem de grande valia, um servo de grande valia, né? Em que ele vai aprender o que é sofrer em meu nome. E ele foi preso, ele foi chicoteado, né? Mas ele continuou pregando a vontade de Deus, a palavra de Deus, independente, né, daquilo que ele sofria, e cumpriu o propósito de Deus de levar o Evangelho de Cristo a muitas pessoas. E também obedecer à vontade de Deus e uma mudança de atitude é fazer a vontade do Pai, e que significa pertencer ao reino. Nós precisamos pertencer ao reino, e nós vimos hoje que duas pessoas que estavam à margem da sociedade, os publicanos, né, e as meretrizes, né, as prostitutas, elas também precisavam de salvação. E às vezes a gente olha para uma pessoa na rua, né, quando as coisas voltarem ao normal, você vai se lembrar dessa palavra. Às vezes a gente olha um mendigo na rua, às vezes a gente olha uma prostituta na rua, às vezes a gente olha um homossexual na rua, às vezes a gente olha uma pessoa que não é muito grata ou não grata na sociedade, né, a escória da sociedade, como um lixo, como alguém que a gente deve desprezar. Aí eu quero dizer para você que nós temos que olhar para essas pessoas como Jesus olhou para essa meretriz, para Zaqueu e para tantas outras pessoas que estavam à margem da sociedade. Olhar com os olhos de Jesus e amar com o amor que Jesus sempre nos amou é primordial para a nossa vida cristã, né? E fazer a vontade do Pai significa assumir mudanças necessárias. Mudança de atitude na tua vida, como foi lá daquele menino, do segundo filho, é primordial. Por mais que você não queira, por mais que seu coração relute, por mais que a sua vida esteja ali, eu não quero, eu não vou e tal, aí você vai refletir direitinho, não, eu tenho que fazer.
Não é a minha vontade, não é a vontade do pastor, não é a vontade da diaconisa, não é a vontade do presbítero, não é a vontade de fulano ou de ciclano, mas é a vontade de Deus que tem que prevalecer, tudo para a honra e glória do Senhor. Mas nós precisamos crer e trabalhar com fé, arrependimento e obediência, né? E a mudança de atitude é primordial. Aí eu queria fazer duas perguntas para que você possa refletir nesta manhã. As atitudes que nós verificamos hoje nos dois filhos desta parábola podem ser vistas hoje na igreja? Nós podemos ver hoje dentro das nossas igrejas, dentro das nossas comunidades, essas atitudes? E o segundo ponto que eu quero trazer para vocês nesta manhã, para que vocês possam refletir: como é possível discernir os propósitos e a vontade de Deus para que possamos responder de forma obediente e fiel? Como é possível discernir os propósitos e a vontade de Deus para que possamos responder de forma obediente e fiel? Eu creio que Deus falou o seu coração assim como falou o meu coração nesta manhã, né? Às vezes a gente pega muita coisa para fazer dentro da igreja e a gente acaba não fazendo nada. Às vezes a gente não quer fazer os propósitos que Deus coloca na nossa vida e aí a gente simplesmente diz não para os propósitos de Deus. Mas eu quero dizer para você, olha, aproveite esse momento de quarentena, que provavelmente está terminando, se Deus quiser, em nome de Jesus, para que você possa refletir em tudo que você tomou como decisão há alguns meses atrás. E você chegou para o seu pastor ou para a sua liderança e falou assim: não quero mais, quero ficar sentado no banco, esse ano eu não quero mais fazer nada, olha, eu não vou trabalhar. Ou então dentro da sua própria cabeça você simplesmente tomou essa decisão de não fazer nada, sentar no banco e simplesmente aceitar a situação e deixar o barco correr. Quer dizer que Deus conta com você, assim como a igreja conta com você, assim como eu conto com você. E o seu pastor também conta com você. Nós precisamos arregaçar as nossas mangas, não só no trabalho, né? O trabalho é importante. Nós, como nós dizemos lá na empresa, nós vestimos a camisa da empresa e pegamos a empresa com unhas e dentes, né, para que essa empresa não venha a cair, mas ela possa prosperar todos os dias. E a nossa igreja, ela não pode ser diferente. A igreja do Senhor não pode ser diferente. A igreja do Senhor, ela precisa estar todos os dias voltadas com boas intenções, intenções que o Pai nos dá, com os propósitos que o Pai nos dá, né? Com fazer parte desse reino e ter essa mudança de atitude que nós precisamos ter. E a igreja, quando eu falo, sou eu e é você. Não é simplesmente aquele caixote que nós nos reunimos, aquele templo que nós nos reunimos. Ali é apenas um local de culto, mas a igreja sou eu e você que nós estamos aqui. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, né? E agradecer a Deus por nós estarmos nesta manhã e agradecer a Deus pela palavra que Ele nos trouxe nesta manhã. Feche seus olhos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela palavra que o Senhor nos deu, de obediência, mas principalmente, ó Pai, de mudança de atitude. Nós precisamos mudar as nossas vidas, nós precisamos mudar o nosso caráter, nós precisamos mudar as nossas atitudes, nós precisamos mudar o nosso palavreado, nós precisamos mudar, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que fazemos, para que nós possamos, ó Pai, ser cristãos melhores, para que possamos ser cidadãos dos céus melhores, para que possamos, ó Pai, ser pessoas melhores, para que possamos fazer a Tua vontade, para que possamos, ó Pai, viver os Teus propósitos, para que possamos, ó Pai, ser reconhecidamente, ó Pai, cidadãos, ó Pai, do Seu reino. Senhor, nós precisamos, ó Pai, ter essa mudança de atitude em nós, viva a cada dia.
Agora, Senhor, obrigado, ó Pai, por essas pessoas estarem assistindo, por essas pessoas, Pai, estarem comigo, porque eu não estou sozinho. Além de Ti, ó Pai, eu tenho os meus irmãos também, ó Pai, mas nós queremos agradecer a cada vida, que o Senhor possa continuar abençoando a cada um deles, que o Senhor possa estar derramando as mais ricas bênçãos sobre as suas vidas, que o Senhor possa, ó Pai, estar ministrando, ó Pai, nas suas vidas a cada dia. Não os deixe, ó Pai, sozinhos, não os deixe desanimar, mas que eles possam continuar firmes, porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um, conforme a Tua vontade, Senhor. Agora, Senhor, Senhor, usa-nos, ó Pai, mais uma vez, logo mais à noite, para que possamos, ó Pai, ter um culto abençoado na Tua presença. E que, ó Pai, nós possamos passar um domingo abençoador, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, né? Que Deus possa estar abençoando a cada dia a sua casa, o seu ministério, né? A sua vida aí de cada um. Nós temos um encontro hoje às 7 horas da noite. 7 horas, isso. Débora está me lembrando aqui, 7 horas. 7 horas da noite em ponto, nós estaremos começando a nossa live, né, para que você possa estar cultuando ao nosso Senhor hoje, né, juntamente conosco, e nós vamos estar trazendo uma palavra abençoadora para a sua vida, uma palavra que vai edificar, e já edificou a minha vida, e vai edificar também a sua vida neste dia, tá bom? Que você possa ter um domingo abençoado, que você possa ter um almoço abençoado também, né, para a honra e glória do Senhor, tá? Obrigado a todos vocês, né? Não vou falar o nomezinho de cada um aqui agora de manhã, mas de noite esteja com a gente, para que nós possamos lembrar do seu nome, nós possamos estar junto com você, tá bom? Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, amém? Deus abençoe, beijo no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém.